Bom, eu sou o Eduardo Uhlen, sou juiz magistrado desde 87, estou completando 38 anos esse ano. Estou no tribunal há 16, entrei em 2009, trabalhamos, Giovanni, lá na vara da Fazenda Pública, na segunda vara. E eu tenho aí também atuei durante um bom tempo aí nessa carreira na atividade associativa, na Júris e na MB, também em Brasília. Por que nós estamos aqui nessa candidatura? No nosso diagnóstico está muito dividido, né? Em nome de um grupo que, em nome do seu projeto político, se instalou na administração e vem estabelecendo ali um rodízio, passando o bastão dentro desse mesmo grupo, o que, em princípio, não é muito estranho em relação a outras instituições. Isso ocorre. O problema é que essa maneira de exercitar o poder acaba separando e afastando qualquer um que possa pôr em risco ou ameaçar a continuidade desse projeto. E com isso o tribunal tem se apequenado, né? Alguns colegas têm sido excluídos da participação, não apenas da participação na definição dos rumos, mas até mesmo em questões bem mais prosaicas ou simples de não poder participar, por exemplo, em atividade docente nos cursos que a administração profere, porque são colegas identificados com a oposição. Isso efetivamente, para nós, diminui a instituição. Isso que eu tenho dito aqui não é novidade, nós temos falado em todas as oportunidades que temos com os colegas, escrevemos sobre isso quando nos lançamos, isso foi o sentimento, esse é o valor que nos move de fazer uma administração que realmente reúna a todos os colegas, isso nós temos dito desde o primeiro momento, e que olhe para todos e converse com todos e faça com que, ao final do processo eleitoral, uma vez divulgado o vencedor, a partir dali o processo eleitoral termina e não começa já o próximo, em que já tem um candidato anunciado, que nós todos sabemos aqui quem será, caso os colegas da situação vençam, quem é o próximo candidato que vai assumir funções como um verdadeiro CEO do tribunal, acumular atribuições que deem bastante visibilidade, como se ele fosse o verdadeiro gestor do tribunal, para se habilitar a ser o próximo sucessor, sob a alegação de que, se ele não for o novo presidente, tudo que foi feito vai cair como um castelo de areia, e que é o que nos imputam a nós, né? Não sei se nada do que foi edificado até aqui por esse mesmo grupo poderá se sustentar, e que seria um risco, né, entregar ao tribunal esse transatlântico, como se diz, de um orçamento bilionário para colegas que eventualmente não tenham a experiência que o grupo que está lá naturalmente, porque se perpetua ali já há algum tempo, já pelo menos por 3 gestões, acumulou ao longo do tempo. Eu também faço essa introdução para que vocês possam situar aqui no que nós vamos avançar nas perguntas, porque esse processo de exclusão, ele se reflete muito no processo eleitoral. Então, nós não temos as informações todas, embora estejamos buscando essas informações sobre a gestão, sobre a questão orçamentária, sobre os projetos futuros. Fizemos pedidos, recebemos algumas informações, outras naturalmente nos foram negadas. Quer dizer, coisas que para vocês devem ser familiares, não ter acesso a algumas informações. Nós também, que somos desembargadores, que votamos, né, também nós temos dificuldades em ter, né? Mas naturalmente a gente busca sempre ter acesso a algumas informações e sobre elas nós naturalmente poderemos falar. Algumas outras coisas talvez nós não possamos avançar tanto, como quem sabe pôde avançar os colegas da situação, o colega Vinícius, seus parceiros, porque aí eles naturalmente detêm melhor o domínio dos planos imediatos que estão postos, né, na mesa já e preparados, inclusive alguns projetos que nos surpreendem, que surgem agora no período final de campanha, né? Todo dia a gente se depara com novidades e que esperávamos que pudessem acontecer desde o primeiro dia da administração, mas que agora que surgem, e isso realmente não é um processo que nos dignifica, eu acho, como poder judiciário, né? Como poder da República, em que as coisas deveriam ser mais impessoais. Mas, enfim, essa realidade eu também acho que vocês também percebem e elas, eventualmente, como eu volto a dizer, poderão se refletir aqui em algumas, na impossibilidade de aprofundar um pouco mais algumas respostas que talvez vocês gostariam de ouvir e que, eventualmente, nós, neste momento, ainda não podemos dar. E eu também só quero falar assim, eu realmente tive uma grande proximidade com o assunto da gestão de pessoas no período da administração do presidente Voltaire, que até foi um presidente que mostrou uma prática diferente, eu não tinha votado nele, não fazia parte do grupo dele, na época da eleição eu votei na candidata que concorreu contra ele,
mas ele desde antes da eleição e depois me convocou, na verdade, me senti como uma convocação. Eu já tinha trabalhado com ele num projeto anterior de plano de carreira, e eu já tinha, desde o tempo em que trabalhei como corregedor junto com o Cláudio, juiz corregedor, nós já tínhamos ali algumas sementes em termos de ter um plano que unificasse o primeiro e o segundo graus, e eu, então, naturalmente, tinha muita vontade de dar andamento a isso, aceitei o convite dele e aí nós fizemos aquela construção toda que vocês testemunharam, e não foram testemunhas ativas, né? E eu creio que o processo foi exitoso, eu sempre disse isso, o Fabiano sabe, foi exitoso porque houve essa interação, né? Esse diálogo efetivamente com os servidores, porque tivemos um presidente também, eu também sempre falo isso, um presidente que nos deu autonomia na comissão e nos incentivou e foi naturalmente aquele que acabou assumindo as responsabilidades, é o presidente que acaba decidindo e ele nos deu os avais necessários e depois assinou embaixo do projeto e essa construção então foi muito bem sucedida. E de lá para cá eu fui completamente excluído, né, desde que assumiu a presidente Iris, que o sucedeu, eu fui excluído, nem sequer consultado sobre qualquer rumo novo que o plano sofreu, desde a regulamentação, em que já ali identifiquei alguns retrocessos, a falta desse diálogo já aconteceu ali, né? E eu lamento muito isso, porque por ter participado ativamente e ser alguém que já estava identificado com a ideia do plano de carreira dos servidores, realmente a gente acaba quase como um filho, né? E ser excluído dele, de poder contribuir, de ver que as coisas eventualmente não estão mais caminho para derivações que não são as melhores. O Fabiano sabe, algumas vezes conversamos aí nesse tempo, realmente sofria, e sofro ainda hoje, agora mesmo. Vocês devem ter acompanhado, houve essa última revisão que foi aprovada lá no órgão especial, eu estava na sessão, fiz algumas divergências, poucas até, para justamente tentando ver se ali a gente precisa ver se consegue ativar alguns, né? Então algumas questões também poderiam ter sido objeto de ressalvas, mas não foram, e não adiantou nada porque elas não foram acolhidas, e eu lamento que algumas, para mim, né, algumas questões ali, o Fabiano sabe, eu acho que nós perdemos, houve ali verdadeiros retrocessos. Mas é com esse espírito, então, que chego e me candidato a presidente e já ressalvo que a questão do diálogo, né, o diálogo leal, o diálogo que não significa adesão às propostas, né, isso nunca aconteceu no plano, né, mas um diálogo que ouve, que escuta, que essa é uma das nossos pilares, né. Então, o Tribunal de Justiça recebeu mais uma vez o selo ouro, né? E por produtividade no relatório do CNJ, sendo que o desempenho dos servidores e magistrados, ano após ano, é destaque, é o fundamental, né, para a gente receber esse selo ouro. Mas isso não reflete na remuneração, aqui eu vou falar só dos servidores, e no ranking que a gente está lhe entregando ali, 17º, e os analistas estão nono no ranking dos tribunais. Esse aí é feito pelo Diese a pedido do Serjusmig, da Federação, mas é tudo em fontes dos tribunais, né? Então, nesse cenário, a pergunta, desembargador, é que caso o senhor seja eleito, vai implantar uma política remuneratória com reajustes anuais no básico, eu falo básico porque o senhor sabe as influências para os aposentados aqui. Ou seja, uma matriz salarial dos servidores e servidoras do judiciário, primeira pergunta. Garantir um aumento real no básico é essencial para garantir uma aposentadoria digna e justa para os servidores. Mas também temos questões, né, muito importantes, como o auxílio social, que a gente está buscando aqui já há mais de 2 anos. Então, para os aposentados que acumulam muitas perdas, a implantação do adicional de qualificação, isso é uma pauta que o senhor, lá no plano de carreira, a gente conversou, não foi possível por conta da Lei Mansueto da época, né? Mas que agora a gente precisaria voltar a retomar essa questão. E reconhece a captação técnica e os esforços dos servidores. Na sua avaliação, qual deve ser o entendimento do novo presidente sobre esses temas remuneratórios aí para os trabalhadores? Já uma reflexão, né? Naturalmente que essa produtividade dos servidores que é um destaque há muito tempo, né? Não apenas nesse último ano, mas nós sabemos que nós temos a maior demanda, né? Maior média de ingressos de processos novos no cenário nacional há muito tempo, né? Somos um Estado que briga muito na justiça e briga muito porque ela é eficiente, né? Porque se ela não fosse, haveria outras formas, né? As pessoas buscariam mais aí conciliação, arbitragem, outros meios extrajudiciais para resolver os seus conflitos. E nós, para
E, naturalmente, para mantermos esse nível de eficiência, não tem a menor dúvida que valorizar, né? Valorizar em termos amplos e remunerar bem é uma das maneiras que a gente pode e necessita valorizar. Então, assim, como eu disse já nessa introdução, eu não tenho como me comprometer de forma, né, talvez com o que vocês gostariam, comprometer com uma definição prévia aqui de pautas e de compromissos. Mas, assim, em relação à questão dos básicos, né, do vencimento, da remuneração básica, nós, no plano de carreira, criamos a matriz salarial, né? Foi uma maneira, inclusive, para driblar o problema daquelas ADIs. E por que o problema das ADIs? Porque nós tínhamos, até então, até alguns anos, 1 ou 2 anos antes do plano, essa política do judiciário, né, que é como aconteceu agora no ano passado, né, de fazer, junto com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, uma proposta de revisão anual que passava, o executivo ficava de fora, e era algo que ocorria, eu creio que quase todos os anos, se não todos os anos. Era a maneira que se encontrou. E em relação a isso, que concedia pelo menos a inflação daquele período ou algo próximo disso. Nós sabemos que todos aqui tiveram perdas e os servidores tiveram perdas porque essa correção não acompanhava exatamente esse nível de perda pela inflação. Mas chegou um momento que um governador resolveu dizer, olha, quem tem a iniciativa para fazer essa revisão anual para todos os poderes é o governador. E o Supremo reconheceu isso. Então, o que nós tradicionalmente fazíamos, como justamente acabei de dizer, buscar essa recomposição anual, esse instrumento é um instrumento que hoje foi utilizado agora pelo presidente Alberto, para mim, com riscos, equivocadamente, porque ele fez exatamente da mesma maneira, né? Se reuniam lá, inclusive no meio do processo que vocês estavam de negociação, pelo que eu compreendi. Evidente que foi muito bem-vindo para os servidores, eu não tenho a menor dúvida, e não creio que o sindicato poderia não querer, né? De alguma maneira, se foi o meio que a administração apresentou, vamos a ele, mas assim, aquilo ali repete uma prática que o Supremo diz que é inconstitucional, buscar recomposições anuais com o mesmo índice para uma parte do funcionalismo. Então, vamos continuar fazendo isso? Bom, poderíamos ter de novo, amanhã ou depois, não o governador Leite, pelo jeito, não havia risco para o presidente Alberto, né, e para os outros que compuseram, procurador-geral e tal, porque ele estava de acordo. Mas e se amanhã nós tivermos um outro governador que resolver que ele não vai ter muito trabalho, porque os precedentes do Supremo são nessa linha. E a criação da matriz foi exatamente a maneira, então, que se encontrou lá no plano de evitar que houvesse, na execução das ADIs, uma perda, né? Alguns servidores poderiam ter uma perda porque aqueles índices foram considerados inconstitucionais. Bom, então, quando nós somos questionados sobre se vamos adotar uma política de recomposição anual, nós temos que encontrar uma maneira adequada. A matriz salarial, ela pode ser justamente, o que é a matriz salarial? Né? A definição de todos os vencimentos de todos os cargos, né? É um anexo do plano de carreira. Ela pode ser alterada sem que ela seja feita de maneira linear. É uma forma de também, de alguma maneira, encontrar um jeito de driblar uma posição do Supremo Tribunal Federal. Porque se há uma revisão setorial, eu vou conceder mais para os técnicos, que estão com a sua remuneração mais defasada, os nossos auxiliares, né, que são um cargo de extinção, que tem realmente remuneração muito baixa, cargos que de primeiro grau, né, o ingresso, etc. Então, eu posso conceder reajustamentos diferenciados. Seria uma forma, sem descurar dos demais cargos, mas talvez não com o mesmo índice linear, ainda que seja para driblar. Então, essa é uma maneira. Agora, como é que nós vamos viabilizar isso? Nós vamos ter que conversar, né? Como nós estamos fazendo aqui hoje, sentar na mesa, daí nesse momento eu vou ter o orçamento e nós vamos ver quais são as possibilidades. Em discussão em Brasília, o senhor deve ter acompanhado e foi aprovado o reajuste dos servidores federais. 28%. 3 anos ali, né? 26, 27 e 28. A gente intui que esse reajuste vem para a Câmara Federal, Senado e ministros.
Se vier para os ministros, vem em cascata para todo o Brasil, como já aconteceu outros anos, enfim. Aí, nessa condição, se aprovado para os ministros lá, se aprovado, prova que daí vai aprovar para toda a magistratura nacional, né? Se essa negociação se estenderia também aos servidores. Só vamos ter que conversar. Acho que é uma meta interessante. Acho que haver a mesma valorização dos magistrados e dos servidores conta com a minha simpatia enorme. O problema é assim, nós trabalhamos com um orçamento. O orçamento é feito num ano para o ano seguinte. Eu acredito que para o judiciário, ministro, por exemplo, não está previsto nesse orçamento que está em discussão. Então, esse é um obstáculo real para o gestor, né? Então, o orçamento foi feito pelo presidente agora. E pelo que eu sei, nós temos acesso a algumas informações, não trouxe hoje, mas não há uma previsão específica de reajustamento para os servidores. Agora, nós temos uma certa gordura na rubrica de política, de questão de recursos humanos, de pessoas, né? Então, eu acredito que aí nós temos que ver a margem que temos. Temos novos cargos que foram criados, cargos no tribunal, cargos no primeiro grau. Isso tudo entra na conta. Não vão ser naturalmente providos todos, então o gestor precisa fazer, dentro desse cobertor que nós sabemos todos, você já ouviu tantas vezes, não é muito grande, não é muito comprido, caber todas as demandas que a gente puder colocar. Mas o princípio é esse, né? Valorizar e não só cobrar resultados e números, né? Então, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza não vai faltar diálogo para a gente tentar equacionar e considerar esse lado dos servidores. O formato do plantão judiciário tem causado adoecimento e sobrecarga em servidores e servidoras de diversas comarcas. Os senhores acompanham, foram juízes primeiro grau aí, sabem muito bem do que se trata. Hoje, o plantão nas grandes comarcas, falo aqui umas 20 comarcas, as maiores assim do estado, ele trabalha a noite toda praticamente, e no outro dia ele tem que ir lá estar trabalhando nas suas metas, no seu cartório, né? E no interior, a audiência de custódia. O tribunal, aqui em Porto Alegre, criou no GESP, né? Então, inclusive, nós já apresentamos uma proposta de varas de plantões para o interior do estado. A nossa sugestão seria as 4 principais, já para começar, para ver a experiência, as 4 finais, dentro desse final, Santa Maria, Caxias, Passo Fundo, Pelotas, para ver se melhora, né, nessa sugestão que a gente trouxe, a atual administração, que vai estender-os no GESPs, já tem 3 no GESPs programados para dentro em breve. Certo, qual seria assim, o seu olhar para essa questão plantão? Não sei se o Ricardo quer falar sobre isso, sobre a questão de plantões. O Ricardo é o nosso futuro corregedor geral. Na verdade, que eu concordo completamente com isso. A ideia de centralização, que nós tínhamos um modelo de processo em papel que nós éramos campeões em produtividade, em administração, em gestão, e quando veio o modelo do processo eletrônico, ele realmente impactou muito em função do crescimento da demanda, que foi facilitado o acesso, mas muito pela velocidade, que nos angustia muito a todos, os servidores e magistrados, porque tudo vem para cima imediatamente, né? E isso acontece. O plantão, que no meu tempo de plantão, quando eu fazia no interior, ainda às vezes deixava o juiz acordar às 6 da manhã, para dizer, hoje não tem mais isso. Às 2 da manhã está na tua caixa. Às 4 da manhã entrou mais um, e entrou mais um. Não tem mais, né? Tu não tem mais o controle disso. Então, realmente, ele ficou mais pesado nesse sentido. Essas regionalizações eu vejo com muito bons olhos, tá? E eu penso que a saída pode estar aí. O cuidado que a gente tem que ter toda vez que a gente vai fazer algum projeto é fazer projetos piloto. Por exemplo, as multicons que estão aí hoje começaram quando eu estava na corregedoria ali em 2014, eu era o juiz corregedor, coordenador do Tasso de Lapari, que era o corregedor, e a gente começou com as URCAS, pequeno. Começamos criando URCAS para apoiar comarcas que estavam em dificuldade. As comarcas pediam e a gente ia fazendo. Depois fomos ampliando e ampliando para as cidades, algumas regiões. E daqui a pouco isso vem e passa a ser de todo o estado. Isso tem uma dificuldade de gestão quando tu centraliza muito, né?
Então, essa ideia de regionalização me parece muito boa. E, evidentemente, que nós não temos todos os dados, porque não somos a administração. Em 10 anos, eu passei para a corregedoria, junto com o Eduardo e com o Cláudio, em 2004 a 2006. Depois, em 2014 e 2015. Agora, eventualmente, de 10 em 10 anos, muda tudo. Mudou completamente. Então, a minha experiência lá, ela é uma experiência, enfim, que pode valer, mas eu preciso me atualizar agora de como as coisas estão acontecendo, né? E eu acho que tem uma necessidade de mitigar essa ansiedade, essa angústia dos servidores e magistrados que estão submetidos a um plantão que hoje é bem mais complexo, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a regionalização é uma boa ideia. Assim, com certeza, nós precisamos, quando a gente trabalha com política remuneratória, nós temos que nos lembrar dos inativos e por isso que reajustamento no básico, né, no vencimento do cargo é fundamental, porque para quem tem paridade subsistente, né, a paridade que a gente, desde que entrou no serviço público, achava que era uma garantia que, né, nos dava realmente a ideia de pertencimento e de valorização naquela carreira que nós escolhemos, infelizmente hoje cada vez menos valorizada, né, com a criação dessas vantagens chamadas penduricários e tal, e isso na magistratura, então é um grande problema. Mas o auxílio social, eu confesso que eu ainda preciso conhecer melhor a proposta. Para não fugir da pergunta, eu digo claramente, eu não sei bem o que seria o auxílio social, eu sei que foi posta na mesa, eu acompanhei muito à distância as reivindicações que vocês apresentaram quando da revisão, porque alguma coisa eu conseguia pegar nas redes sociais, alguma coisa eu ouvia no próprio site do sindicato, então eu justamente, como eu falei há pouco da questão do filho, que a gente meio que de longe ainda continuava dando uma olhada. Então, eu sei que o auxílio social é uma pauta que nós vamos conversar, tá? Eu me comprometo a isso, a conversar, porque realmente não conheço bem o que significaria ele. Quanto ao auxílio qualificação, eu sei bem do que se trata, foi apresentado pelo sindicato quando da construção do plano, nós no plano não pudemos avançar, tínhamos a questão da Lei Mansueto, todos se lembram, né? E a Lei Mansueto nos trouxe dificuldades, mas também nos trouxe a oportunidade de fazer o plano, porque talvez se não fosse ela, né, nós todos reconhecemos isso, talvez para tentar avançar mais, quem sabe a gente não teria o plano, então eu creio que acabou sendo uma oportunidade que ela nos trouxe. E por isso também marcamos a data da revisão. Eu sei que isso estava no caminho da revisão e de repente surgiu uma outra pauta que não era que a categoria esperava e o adicional de qualificação de novo ficou encostado. Vamos retomar essa pauta, tá? Isso eu também me comprometo, mas acho que temos que conversar, temos que ver as nossas possibilidades e ver se efetivamente, sob o ângulo também do interesse público em relação à valorização, ao resultado dessa valorização, ela é uma boa política. Então, eu acho que esse é o tema que eu confesso que ainda nós vamos ter que discutir mais para amadurecer essa ideia. A saúde é um tema recorrente, né? Ela tem ganhado status cada vez mais, não só na nossa sociedade, mas digamos que a nível mundial, é uma preocupação. E não podia ser diferente no judiciário. E, como bem colocou no nosso desembargador Pipe, o EPROC deveria vir para melhorar, mas efetivamente, na realidade, não é isso que a gente está percebendo. O que a gente está percebendo é um aumento de trabalho, uma sobrecarga, e o tribunal está com um método com uma política de atingir metas. É colocado para os servidores determinadas metas e eles precisam atingir essas metas. Então, o que a gente está vendo nessas unidades, tanto na Secalc como nas multicons, enfim, servidores com sobrecargas, ansiosos, nervosos. A gente já não tem mais um horário limitado para trabalhar, os servidores trabalham às vezes de madrugada, perdem o sono, acordam, tem que fazer, já vão fazer, vão aproveitar. Né? Com o sistema eletrônico aconteceu isso agora. E aliado a isso, nosso sistema de saúde, que é o IP, não precisa dizer que está precário. É difícil, né? A gente não tem todos os médicos, não é coberto muitas especialidades, enfim, muitos medicamentos não são cobertos. Então, qual é a nossa pergunta enquanto sindicato para a chapa que está aí se candidatando?
Nós temos uma pauta bastante recorrente com relação ao auxílio saúde e auxílio medicamento. A gente propôs estabelecer um piso mínimo, que seria 10% para os servidores em geral, do básico, do analista A1, e para os aposentados, que a gente sabe que aposentado tem uma maior demanda, seria 10% do subsídio do juiz iniciante, do juiz substituto. Essa seria uma maneira que a gente vê de amenizar, pelo menos a situação com relação a adquirir, né, a saúde, medicamentos, enfim. Essa seria uma pergunta. E a nossa segunda pergunta é com relação a essa sobrecarga mesmo que os servidores estão nos relatando e colocando para nós. Nós gostaríamos de saber se essa chapa tem alguma proposta com relação a isso, porque a sobrecarga existe, eles estão adoecendo, nós temos pesquisas com relação a isso, nós temos bastante demanda que nos procuram com relação a isso, e é adoecimento mental, é estresse, é ansiedade, eles estão tomando remédios para poderem dormir. Então, assim, ó, essa chapa, com relação a isso, do jeito que está, não está bom. Para os servidores, não está bom. A gente entende que metas precisam ser alcançadas, mas isso tem que ser mudado. Então, assim, o que vocês nos trazem com relação a essa situação especificamente? Há uma política para isso? A questão da saúde, eu acho que ela está inserida também dentro da questão da valorização, que foi o primeiro ponto, né? E ela tem um aspecto do remuneratório aí, mas eu acho que a parte principal é a segunda, que é trazida porque fala em condições de trabalho, né? Isso é uma preocupação das nossas pautas, a gente tem falado sobre isso, porque é de grande relevância, né? E isso nos chega, assim, empiricamente. Vem uma notícia, né? E até de casos mais graves. Mês passado, houve notícia de tentativa de suicídio, né? Relacionado às condições de trabalho. A questão das metas e selo, né? Eu acho que e isso está vinculado também às nossas propostas, ao que nos moveu, né? A nos propor a dirigir o Tribunal de Justiça. Está relacionado à questão um pouco da democratização também do Poder Judiciário, no sentido de que, quando tu constrói um processo, né, de trabalho, que é um processo de trabalho, ele não pode ser imposto, né, de cima para baixo e só com a finalidade de buscar um selo, buscar uma meta, né? Primeiro porque isso fica unilateralizado, ou só uma dimensão da questão que envolve, né? Porque eu tenho dúvida assim, em relação ao atingimento de meta, isso é só para dentro ou também é para fora, né? Eu acho que a gente trabalha para a sociedade, né? E isso também nos valoriza quando a sociedade reconhece, né? E isso me parece que talvez não esteja sendo atingido, né? Bom, e se está sendo atingido a esse preço do sacrifício da saúde dos servidores, dos magistrados, ocorre também com os magistrados. É incrível esse relato, né? Esse processo novo de trabalho da virtualização trouxe, tem benefícios, mas também tem malefícios. Isso não está sendo botado na pauta da discussão com os magistrados, com os servidores. A gente, temos que atingir metas, temos que buscar selos e tal. Até que ponto isso é razoável, né? E esse preço que está sendo pago. Então, essa é uma preocupação da nossa chapa, dentro de uma ideia de humanização do Poder Judiciário, de diálogo, de transparência, de democratização, e que qualquer atividade que a gente vá implantar em termos de política judicial da saúde do Poder Judiciário, eu acho que passa justamente pela perspectiva e pela visão dos servidores. A gente sabe que metas, por exemplo, são alcançadas com retrabalhos, muitos retrabalhos, né? Porque são feitos para cumprir metas e não atinge sequer internamente o objetivo que era de agilizar, porque quando chega lá na ponta, aquela centralização, e acho que isso que o Ricardo trouxe, a questão da regionalização, né? De não ser para todo o Estado, acho que tem que ser regionalizado, até porque as regiões do Estado, quem é do interior sabe, tem diferenciações de culturas no interior, e aí, né? Tem a ideia de pertencimento também que está se falando, né? No sentido de que se tu está sendo sacrificado fisicamente, mentalmente, quem é que vai se sentir pertencente ao Poder Judiciário? Quem é que vai estar disposto a trabalhar, né? Então, saúde para nós é algo que é fundamental, essencial, e digamos que o custo disso talvez não tenha tanta repercussão, porque a gente sabe aqui da questão da previdência, muitas das questões remuneratórias que a gente discute em termos de judiciário
passa um pouco pela questão dos encargos da Previdência, que a gente, todo mundo aqui que está no sindicato sabe, mas tem alguns outros benefícios, talvez até como a questão do auxílio de saúde, que não tem outras repercussões, que é importante. Eu não conhecia essa tabela que vocês trouxeram aqui do Diese, né? E que traz um ranking, né? E o que é importante? Eu acho que o Rio Grande do Sul, aí a gente tem feito esse discurso, né? Bom, se nós somos os mais produtivos, no mínimo a gente tem que estar no mesmo patamar dos outros estados que são menos produtivos e que ganham mais que a gente, né? E fazem menos e ganham mais. Então, o que a gente tem propugnado é isso. Eu acho que, no mínimo, a gente tem que estar, eu acho que o auxílio de saúde, a gente não está na média nacional, né? No auxílio de saúde, especificamente. Acho que teria que ter, no mínimo, a gente tem que estar na média, né? Ou comparado com os de grande porte, né? Tribunais de Justiça, né? Então, é por aí. Acho que essa discussão, a gente tem a dificuldade aqui no Rio Grande do Sul da questão orçamentária, do regime de recuperação fiscal, né? A gente tem, é real isso, né? Que outros estados não enfrentam, ou enfrentam de outra maneira. O Rio de Janeiro é incrível, lá parece que não tem regime de recuperação fiscal, eles têm o auxílio social lá, para os magistrados, inclusive, né? Então a gente tem que sentar, discutir, ver a viabilidade a partir desse obstáculo orçamentário. Me parece que é isso, né? E o trabalho acho que tem que ser uma coisa prazerosa, né? Não pode ser só o cumprimento de tabelas e de... Enfim, a gente está numa atividade pública, obviamente que tem que prestar contas do nosso serviço, mas assim como na atividade privada, tu tem que fazer aquilo que tu gosta, tu tem que motivar, tu tem que acordar de manhã e pensar, que bacana, vou lá fazer uma coisa que eu gosto. Agora, se tu já vai trabalhar, já pensando, meu Deus, como é que vai ser o meu dia hoje? Quantos xizinhos lá eu vou ter que marcar para mostrar que eu fiz um trabalho eficiente, né? Então, é nesse sentido, assim, que realmente a gente tem uma preocupação. A nossa proposta de ter um piso para os auxílios médicos aí. Esse piso, só para esclarecer, a gente fez mandamos uma proposta para a administração. O atual formato do auxílio saúde, desembargador, é um percentual do nosso salário. Tá bem, desde o começo foi assim, a gente pediu que fosse a orientação do CNJ. Porque se o senhor vai num qualquer plano de saúde, que fora o IP, a Unimed não vai perguntar se o senhor é servidor ou é magistrado, ela vai lhe dar a tabela. É uma tabela pela sua idade e ponto. Então, nós entendemos e fizemos um pedido diferenciado e fomos criticados por parte da nossa categoria, porque separamos os aposentados dos ativos. Aqui já olhando, porque também os aposentados eles já estão numa fase que demanda mais saúde, como a Silvia já nos colocou, e colocamos um piso mínimo, 10% do analista, por entendermos também que para todos os ativos o cobertor realmente seria curto, né? Então, a nossa sugestão foi essa. Para os ativos, 10% do analista. E para os aposentados, o mesmo que o CNJ autorizou para todo mundo, que é do juiz substituto. E nós nos comprometemos exatamente nessa linha. Vamos avançar nessa pauta, eu acho que ela está muito bem colocada, já tem uma demanda lá em exame, e nós vamos partir dela e vamos compromisso é esse, vamos aprofundar, vamos dialogar, vamos verificar a nossa capacidade, claro que como é ressarcitório, realmente, foi bem lembrado, né, a nossa margem é maior, né, nós temos mais condição de acolher um pleito desse tipo, talvez não para todos, vamos ver, quem sabe para esses salários mais baixos, me parece algo imperioso, né, porque fica um auxílio praticamente totalmente insuficiente, né, é evidente. Então vamos conversar, acho que esse é o compromisso que a gente pode assumir nesse momento. Caso sejam eleitos, né, a chapa, qual será a política em relação à realização de novos concursos e à ocupação dos cargos em comissão? O senhor pretende adotar medidas para garantir que um percentual maior desses cargos seja destinado a servidores e servidoras efetivas? Né? Pergunta 2. O quadro de pessoal do judiciário tem passado por sobrecarga. Aí muitas vezes a gente vai também nos nossos roteiros, no interior, e a gente vê que tem uma defasagem, né, de servidores, e a gente vê que muitos servidores estão sobrecarregados também, né? A gente deseja saber a política de vocês quanto, né, a isso, né? E há demandas também específicas, né, das áreas técnicas, como o serviço social e a psicologia, também que anda bem defasado, né? Caso eleito, o senhor pretende fortalecer as equipes multidisciplinares nas comarcas, assim como garantir a nomeação dos aprovados nos concursos públicos? E a pergunta 3. Nos últimos anos, o debate sobre a exigência de nível superior para o técnico judiciário tem ganhado força em todo o país.
alinhando as novas atribuições do cargo. No Rio Grande do Sul, essa é uma pauta bem importante para os técnicos. Inclusive, a gente tem a Patrícia da TecJut aqui, também pode depois dar maiores informações. Desembargador, então, qual seria a sua posição, né, sobre essa proposta? O senhor pretende apoiar a adequação de forma a garantir a valorização e reconhecimento dos técnicos judiciários? Aí, só para fins de conhecimento, tá? Hoje, desses técnicos que a gente tem no nosso quadro do judiciário, 82 tem nível superior, 82%, e 65% desses técnicos, né, que têm um nível superior é na área do direito. Antes, eu diria assim, primeira delas, política em relação a novos concursos, isso nós somos inteiramente favoráveis. O que nós precisamos fazer inicialmente, que a administração da desembargadora Iris não fez, e a desembargadora Alberto acho que está tentando fazer, eu não entendo como isso não é uma prioridade, aparentemente, é a questão da lotação paradigma, né? Acho que isso nós conversamos, inclusive, quando do plano, né? Era o papel, inclusive, da Comissão de Movimentação e Gestão, e, infelizmente, agora, na revisão, para mim, foi basicamente esvaziada, né? E ela tinha uma finalidade muito importante, tinha um ingrediente fundamental, na minha ótica, que tem a ver com o próximo eixo, que é a da democratização, porque é lá que nós temos um representante dos servidores, pelo menos um, né? E um representante dos magistrados, para dentro da gestão, né? Fazendo a gestão de alocação de cargos, a gestão de remoções, mas também a gestão da definição das necessidades, da definição sobre os concursos. Pelo que eu entendi, agora essa comissão ficou com atividades bem menores, bem menos importantes, só envolvendo a questão da remoção. Eu gostaria de, se possível, a gente não gosta de ficar, né, desfazendo o que outras fazem, porque as administrações têm que ter, sim, uma ideia de continuidade, sempre que possível, sem rupturas, e esse também é nossa bandeira, né? Não somos oposição para fazer ruptura em relação ao que está sendo, o que está bom, o que deve ter continuidade. Mas então, nós vivemos o Ricardo há pouco falou, nessa época, ainda estamos num momento muito, muito especial no mundo de transição, né? No nosso caso, da atividade do judiciário, nós, há poucos anos atrás, trabalhamos com o processo em papel, que tinha uma necessidade, inclusive, de mão de obra, vamos dizer assim, genericamente, seja para a jurisdição, mas especialmente para a atividade meio. E hoje nós ainda estamos nos adaptando a uma forma diferente, né, do processo digital. Agora temos a inteligência artificial, saber o que ela vai realmente nos ajudar e o que ela vai eventualmente substituir, né, o que ela poderá fazer melhor do que as nossas mãos e mentes podem fazer enquanto seres humanos. E isso nós ainda não, acredito que o mundo inteiro ainda não sabe, né? E nós aqui no Judiciário não sabemos. Então talvez isso também atrapalhe um pouco, mas é preciso definir, porque quando se falava na introdução do processo digital, se dizia assim, olha, o processo agora vai ser só no gabinete do magistrado, nós vamos colocar os assessores ali, e dali já sai o disparo da intimação para o advogado, mas a gente está vendo que não é bem assim, né? As atividades, naturalmente, aquele tempo morto entre intimações e cumprimentos se reduziu, mas nós ainda precisamos da atividade cartorária, né? Não, algumas questões nós temos como centralizar em grandes unidades de cumprimento, como essa antiga URCA introduziu, como o Ricardo falou, e depois as multicons, né? Mas outro dia nós estávamos com juízes e eles dizem, olha, nós não temos servidor, nós temos um servidor no cartório, e nós precisamos mais. E eu vi o próprio presidente Alberto dizendo, olha, nós temos que dotar mais servidores, então aí temos que fazer concurso. Vocês perguntam, vamos fazer concurso? Sim, na medida em que nós vamos continuar precisando de gente, de mãos humanas, né, de mão de obra humana para cumprir os mandados dos oficiais de justiça, para expedir os ofícios de cumprimento, as intimações, acompanhar os prazos, certificar os prazos, e a máquina não faz tudo. E ela precisa de comandos manuais, né? Felizmente, inclusive, né? Porque senão nós todos aqui estamos, quem sabe, fadados à obsolescência, né? E eu creio que isso não vai acontecer nunca, né? Nem mesmo com o avanço da IA. Então, eu creio que essa é uma prioridade. Nós temos que definir, mesmo que a transição ainda esteja em curso, quantos servidores, afinal de contas, nós precisamos em cada unidade judicial, vamos chamar assim, né? Uma unidade judicial. Enquanto nós não tivermos isso claro, nós vamos, talvez, ter essa dificuldade. Agora eu vi que a administração está fazendo concurso só com o cadastro de reserva, porque provavelmente ela mesma não sabe direito, então ela faz o concurso, não diz quantas vagas vai prover, e conforme for, ela pode prover 1, 2, 50, 100, né?
também não é algo muito bom. Eu acho que os concursos não ficam tão atraentes para atrair os melhores quando é apenas cadastro de reserva. Então, também não sou muito favorável a essa ideia, mas parece que nesse momento de transição, o administrador optou, justificavelmente ou não, por essa saída. Então, realização de concursos, totalmente favorável. Ocupação de cargos em comissão, eu creio que o cargo em comissão na função de assessoria, o Fabiano sabe da minha posição, já conversamos especificamente com isso, quando do projeto, quando apareceu a ideia do segundo cargo de assessor para o juiz de primeiro grau, eu sou favorável ao cargo em comissão. Mas, ao mesmo tempo, também sou favorável a que esses possam ser preenchidos por servidores de carreira. Eu dou o meu exemplo pessoal. Eu tenho 5 assessores no meu gabinete, 3 são servidores de carreira do tribunal. Um, inclusive, é auxiliar, né, e é a minha braço direito. Então, e é formado em direito, embora seja o cargo dela auxiliar. Então, eu acho que essa é uma política muito interessante. Também valoriza, também incentiva ao desenvolvimento, à permanência do cargo, né? Comparando aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com os outros tribunais de grande porte, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, né, que são esses com os quais nós concorremos, né, ao CNJ, aos selos, nós estamos com um quantitativo de servidores efetivos muito aquém. Todos esses tribunais têm acima de 60% ou 70% até de servidores efetivos ocupando os cargos comissionados. Isso até no último relatório de Justiça em números corroborando. E hoje tu tens ideia? Hoje a gente tem 23% no geral no Tribunal de Justiça, mas nas assessorias do primeiro grau, em torno de 5%. Então é uma necessidade que vai ao encontro do interesse público e também, como o senhor colocou agora, né, para que os concursos se tornem mais atrativos, porque a gente tem até uma evasão de inteligência hoje no judiciário. Todo dia a gente escuta servidores que estão se exonerando ou que prestam concursos para outros tribunais, para outras instituições, e o objetivo é reter aqueles que são mais qualificados também para que possam se qualificar mais. Então, nós somos aqui defensores do Instituto do Concurso Público. Criamos essa figura do segundo secretário e justamente porque, mas não avançamos na remuneração, então eu sei que muitos não preencheram, né, essa função, que é uma função reservada só a servidor de carreira, mas é uma função gratificada pequena e que muitas vezes o servidor, o Giovanni sabe também bem ali, né, às vezes prefere, inclusive, abrir mão para trabalhar, não ali naquele fogo cerrado que às vezes o gabinete possui. Mas, enfim, sou inteiramente favorável e que bom que há esse GT, né, que o presidente Alberto instaurou e eu soube que em dezembro parece que vai ser concluído, né? Ao menos para o próximo presidente ele vai apresentar as conclusões e nós vamos querer naturalmente conhecer e examinar e ver o que podemos fazer a partir disso. Nas negociações que a gente entabulamos com a administração e aí na pessoa do presidente Alberto, porque vocês lembram, né, quando o sindicato se colocou contra os cargos em comissão, fizemos campanhas, entendeu que para avançar tínhamos que ceder em alguma coisa. E avançamos e retrocedemos em outras, né? E nessa questão aí dos CCs, a gente, então, entabulou com o presidente, e aí não com o desembargador Alberto, e sim com o presidente do tribunal, porque amanhã depois não vai ser ele, não vai ser talvez a administração que ele apoie, seja uma oposição, seja o senhor, mas vai ser o presidente, foi com o presidente, e daí esse acordo foi feito com o presidente. E a pergunta é se o senhor mantém esse, porque uma coisa é o grupo de trabalho, né, Fabiano, que vai recomendar, não sei, a bom termo. O nosso acordo o nosso acordo foi de que 35% dos CCs, veja bem, hoje estamos em 23, que chegue a 35% desses trabalhadores. Total ou desses novos cargos? Total. Não, total. E paulatinamente. Claro, não é uma coisa que no outro dia só vai cumprir, não tem como, né? Mas é uma coisa que progressivamente é o compromisso de administração. Eu sou favorável à pauta, né? Nós temos que construir isso, porque se é um cargo em comissão, a autoridade com quem ela vai trabalhar, né? Sim, o juiz ele tem o direito de escolher, então é uma pauta, nós precisamos capacitar servidores do quadro, acho que aí a linha é a capacitação. O juiz, o desembargador, sempre vai escolher o melhor servidor que ele possuir dentro do seu horizonte, que ele conhecer, né, para ser o seu assessor, né? Eu penso assim, acho que a maioria dos meus colegas, se não todos, pensam exatamente assim. Então, se nós tivermos servidores efetivos, capacitados, eu creio que ele vai, né, Ana Paula, também acho, né, pensamos exatamente assim. Então, não é que haja uma inicial
preferência pelo comissionado, né? Mas pelo aquele mais capacitado, de mais fácil recrutamento, também precisa saber exatamente o que o cara falou, eu vou tirar daqui, mas e aí? A administração não vai me colocar, já não tem servidores, então é melhor eu chamar um CC, porque assim eu mantenho aquele servidor, embora seja capacitado, e trago um outro que eu consigo recrutar em 2 dias, 1 dia. Aí entra também um programa de capacitação. Nós temos a Escola da Magistratura, que é a escola mais antiga do Brasil, e que forma operadores do direito em todas as áreas. Por que não usar mais? E ontem nós tivemos uma reunião de ex-diretores da escola, estava lá o Cláudio, eu, e conversávamos com a diretora atual, que estão vendendo cursos para preparação de assessoria, e eu dizia a ela, nós precisamos internalizar esses cursos para os nossos servidores, porque é isso que vai fazer com que eles se mantenham no judiciário e se mantenham crescendo no judiciário. Então, eu acho que também este programa de capacitação, de treinamentos, novos saberes, inclusive, inteligência artificial, tudo isso, precisamos trabalhar bastante para que os servidores se sintam cada vez mais pertencentes ao judiciário e cada vez mais valorizados pelo saber. Quanto à pergunta que eu acho que vocês, né, enfatizam aqui nessa pauta, nesse eixo, que é a questão do nível superior para técnicos, eu acho que nós temos que aqui o compromisso é ir conversar sobre isso. Tá? Nós sabemos que no serviço público nós temos uma questão envolvendo a definição da remuneração, ela tem a ver com a escolaridade exigida e as atribuições. Né? Nós já temos um cargo de nível superior que exerce atividades muito afins, não idênticas, mas afins, que é o de analista com o de técnico. Se nós colocarmos todos em nível superior, nós temos que ver como é que nós vamos justificar a diferença remuneratória. Então, para que isso não seja simplesmente um passaporte para amanhã ou depois nós pensarmos em uma unificação, nós precisamos ter isso bem claro. Então eu preciso ver bem os dados técnicos, ou vocês referiram que há outros tribunais que já caminham nessa direção, acho que o Judiciário Federal também, né? Então precisa saber como eles diferenciaram as atribuições de um cargo e de outro, evitando que haja possibilidade de desvio, porque o administrador não pode dar amanhã ou depois criar uma conta bilionária para o erário pagar. E agora, valorização, isso conta com a nossa adesão, sempre, tá? Pois não. Tem uma decisão do Supremo nesse sentido, do nível superior para os cargos de técnico judiciário e trazendo aqui a experiência do próprio plano de carreira dos colegas oficiais de justiça, que eram de nível médio, e que isso é um reflexo também da valorização para o cargo. E nós defendemos essa pauta aqui, debatemos bastante também aqui internamente, em Assembleia Geral do sindicato, e vamos levar também todo o nosso acúmulo, né, também que a gente tem sobre essa pauta. Quintas, no Oficial de Justiça, eu até também não era muito simpático à ideia, vocês devem lembrar, mas prevaleceu a posição, isso nós discutimos longamente no plano, durante a construção do plano, né, e no fim a comissão resolveu optar por manter a distinção. No caso do oficial de justiça, as atribuições são bem distintas. Não só tem um cargo de oficial de justiça, né? No caso do técnico, hoje nós temos técnicos trabalhando ao lado dos analistas. E eles são desvalorizados por isso, porque eles estão fazendo as mesmas atribuições e ganhando menos. Se nós mudarmos também a forma a escolaridade, como é que nós vamos diferenciar e justificar a remuneração diferenciada? A transformação do cargo. Sim, para os futuros. Não é uma equiparação do cargo com um analista. É simplesmente adequar o cargo diante das complexidades que hoje, como o senhor mesmo mencionou, nós não temos mais o papel. E esse técnico evoluiu, e esse técnico hoje está junto no seu gabinete, trabalhando e sentenciando igual a qualquer outro servidor. Então essa adequação representa esse reconhecimento. E é isso que a gente vem buscando, tal qual aconteceu com os técnicos federais, que receberam já essa adequação. Hoje a Justiça Federal, todos os técnicos, qualquer concurso que for feito, é nível superior, e não houve mudança na estrutura em si. Ele simplesmente fez uma adequação no pré-requisito para a entrada no cargo. E é isso que a gente vem buscando. A gente tem trabalhado com vários estados, e esses estados também estão tendo já em estudo essa adequação do cargo pela necessidade. Se nós conseguirmos avançar, termos substrato jurídico, falaste numa DI, já no entendimento do Supremo, vamos estudar esse assunto. Não vamos retroceder. Acho que nós vamos seguir nessa discussão, acho que é importante. Então, o último eixo aqui, acho que muito do que nós estamos debatendo aqui, conversando, já foi
de certa forma, respondido. É uma necessidade permanente que nós temos, que essas instâncias de diálogo, de debate e de negociação sejam efetivamente instâncias de construção, mas de modo permanente, e que isso não se caracterize apenas pelo recebimento do sindicato ou das entidades, mas que a gente tenha todo um processo mais dialógico, assim, mas de início, meio e fim, aprofundamento também nas questões e resultado concreto, né? Porque muitas vezes nós constatamos isso. Além dessas questões que foram levantadas aqui, da dificuldade de acesso às informações, da ausência de transparência no nosso entendimento. E aqui a gente fala de gestão compartilhada hoje. A gente tem resolução do CNJ, por exemplo, eu faço parte do comitê orçamentário, junto com o Veleda, que o Giovanni estão lá presentes também, e em que nós temos algumas resoluções do CNJ que falam da gestão compartilhada hoje entre os próprios servidores, os magistrados, né? E nesse sentido que a gente faz aqui a indagação e a pergunta. Se vocês pretendem instituir essa mesa de negociação permanente, institucional, com o sindicato, que é o líder representante da categoria, para a gente tratar dessas questões referentes às nossas carreiras, referentes à saúde, referentes à democratização do Poder Judiciário, avançar também no debate aqui internamente em nível nacional, hoje, né, que nós falamos sobre a necessidade de os servidores serem agentes mais participativos e protagonistas também hoje, de tudo que se discute no Tribunal de Justiça e dos serviços que nós oferecemos e nós prestamos à sociedade. E aí me refiro especialmente também à questão, e aí é um debate nacional, né, desembargadores aqui, que é a questão das eleições para a presidência dos tribunais de justiça, e hoje nem os magistrados votam, tampouco os servidores, que é o que a gente acredita que tem que avançar também, para um efetivo controle social do poder judiciário. E uma outra questão também, em relação a tudo isso, que nós trazemos aqui, é do papel do fortalecimento dessas comissões e desses comitês internos hoje, que nós temos no âmbito do Tribunal de Justiça, que vem também de determinações do CNJ, e dessa questão da heteroidentificação, da participação das mulheres, com maior destaque também nessas instâncias internas de deliberação, da participação também dos colegas negros, negras hoje, e aí a gente tem até a questão também da defesa do concurso público, que ele prevê essas cotas, né? E nós temos também um problema em relação a cargos comissionados, que nós não temos também uma previsibilidade legal de cotas, questão dos colegas que são... Nós temos muitos hoje também que tem que se fazer presentes dentro dessas instâncias deliberativas e de gestão da administração. Nós temos que ter um olhar também para esses colegas. E a gente vem recebendo todas essas demandas também aqui no sindicato. A questão do etarismo. Do etarismo também. E para tudo isso, nós defendemos aqui que o sindicato ele tenha um papel mais efetivo também de colaboração com a administração e até mesmo, como o próprio CNJ prevê isso, né? Eu falei anteriormente, da gestão compartilhada também, no sentido de auxiliar na prestação jurisdicional e no nosso serviço que é prestado à sociedade. Então, como vocês entendem, né, essa questão da democratização do judiciário, nessa ótica também da participação do sindicato nesse debate, nessa discussão também, para que a gente possa fortalecer o Poder Judiciário? Essa é a melhor palavra para falar. Essa é que eu me sinto mais à vontade, porque até vou, né, aqui invocar primeiro o nosso plano aqui de gestão. Ele está aqui na questão do plano de carreira, né, que é um grupo permanente de trabalho, né, então nós, para aprimoramento e qualificação do plano de carreira dos servidores, aí eu falo de progressão, por mérito, etc. Então, assim, democratização é algo que está na gênese da nossa chapa. Eu fiz uma introdução aqui, né, nós entendemos que o nosso tribunal precisa de uma redemocratização, que todos tenham participação, entra daqui compromisso com todos. Eu acho que isso não é apenas os eleitores, mas todos, né, do nosso Poder Judiciário. Então, inclui sim trazer os servidores para as mesas de negociação, para a participação institucional, em canais permanentes de diálogo. Isso será, se nós couber a nós administrar o Poder Judiciário, será uma prática. E conversa é conversa leal, né? Conversa que a gente apresenta os planos, a gente dá o material, a gente entrega o texto, porque eu sei que até isso, esses tipos de percalços vocês enfrentaram em últimas conversas com a administração atual. Nós vamos conversar olhando assim no olho e tentando nos entender. Nem sempre, naturalmente, nós vamos estar aqui amistosamente chegando a uma
concordância em todos os pontos. Aqui agora mesmo acabamos de tratar um que nós precisamos avançar mais, né, em relação à questão dos técnicos. Nós estamos dispostos a ouvir, continuar ouvindo e considerar também outros aspectos que dizem respeito talvez à institucionalidade. Mas aqui isso envolve essa capacidade de conversar e que está nesse eixo aqui. Então, nós temos que ver talvez se aqui colocamos no plano como um grupo permanente de trabalho. Isso parece uma coisa mais restrita. Podemos pensar em ter um fórum permanente, né, de diálogo, em que se discuta não só o plano de carreira e seus aprimoramentos futuros, né, porque eu acho que a gestão do plano de carreira ela precisa ser feita a cada dia, né? Nós sempre vamos ter algo a evoluir, a melhorar. Isso também é nas pequenas normas, nos regulamentos, que a gente pode ir aperfeiçoando certas práticas e conseguindo valorizar mais os servidores e também alcançar os objetivos da administração, que também estão entre eles os de mais produtividade, né? Então, quanto a isso, assuma aqui o compromisso, vamos sim edificar um sistema institucionalizado de diálogo. O CNJ estabeleceu uma série de outras diretrizes que são só formalmente cumpridas pela atual administração. Tem ali a questão do orçamento do primeiro grau, comitês orçamentários, eu acho que os servidores têm assento, mas eles não são só formalmente. A gente encontra ali a relação dos servidores e dos juízes de primeiro grau, inclusive, que fazem parte, mas a gente sabe que nem sequer se reúnem, né? As propostas do orçamento, a divisão da questão da priorização do primeiro grau, que é outro que tem lá, nós sabemos, tem servidor, tem juiz de primeiro grau, e não se reúnem. Então, esses comitês que justamente vêm na linha da democratização têm que funcionar, porque senão então é melhor não, né? Então, essa democratização de aparência, isso realmente não é da nossa política e não vai ser. E vocês vão nos ajudar a que isso seja efetivo. Isso podem contar comigo. E está sendo gravado, né? Então isso ainda fico mais tranquilo em dizer. Mas eu creio que a democratização, e eu digo isso também para os juízes de primeiro grau, que também já perguntaram e perguntam sempre em cada processo eleitoral, que a democratização não se dá apenas através do voto. Nós, no tribunal, temos os legisladores votam e nós viemos aqui lançando a plataforma, bandeira de democratização. Porque não é apenas o voto, né? É ser ouvido, é poder influir, é poder participar, é poder apresentar propostas e elas serem consideradas e, quem sabe, implementadas. Então, o compromisso que eu tenho aqui, efetivamente, é aquele que eu acabei de me referir. Nós vamos instituir e vamos manter elas ativas e de verdade um diálogo para construir pautas, né, que atendam os interesses da categoria e atendam a todos os interesses. Isso com a OAB, nós precisamos manter canais permanentes de conversa com outras instituições sociais, né, e isso também está aqui na nossa diretriz. Então não é aqui um compromisso do momento, tem a ver com o diálogo permanente com o sistema de justiça, né? Então isso está também aqui incluído e naturalmente inclui os nossos servidores. Quanto à questão de cotas, também sou amplamente favorável. Acho que até estranho que ainda não haja participação do sindicato nas comissões, então acho que é um tema que se pode avançar muito. Essa questão da diversidade das cotas me toca muito. Precisamos falar sobre isso, porque as pessoas não falam, né? Vê a cota para negros, né? Ainda existe resistência. Tem pessoas que não entendem, não conseguem entender o contexto histórico e por que elas existem, né? E falando também como mulher, né, porque que existe uma luta, hoje em dia até mais reconhecidas, mas avanços que a gente vem buscando, em pleno século XXI, a gente tem que buscar um lugar para ocupar, ou buscar um lugar de fala, é complicado. Eu sou desembargadora, eu poderia dizer, nossa, né, ainda hoje sofro algumas... Não diria, não é preconceito, mas a gente sente que existem algumas restrições pelo fato de seres mulher, né? É estrutural. É estrutural. E o mais... então, eu acho que nós precisamos falar sobre isso. Realmente, esse tema está debaixo do guarda-chuva da terceira vice, e vocês podem ter certeza que o meu olhar vai ser um olhar diferenciado, não só para a questão da cota dos negros, das mulheres, mas para a diversidade como um todo. A avaliação de desempenho é um tema caro, né? Para mim é o coração do plano de carreira e ele dependia muito da regulamentação. Na regulamentação não participei mais e acho que ali nós perdemos, né? Porque no tribunal realmente nós tínhamos avaliação de desempenho para oficial superior judiciário e para oficial de transporte, sei lá, 300 pessoas. Hoje, né, nós com o plano nós passamos a ter avaliação para mais de 8 mil servidores efetivos, né? Então isso naturalmente exigia uma preparação
grandiosa. Inclusive o plano, não por acaso, estabeleceu no projeto que foi aprovado que a primeira avaliação de desempenho dependeria de todo um processo de capacitação dos servidores avaliados e, naturalmente, especialmente dos avaliadores, né? Para a gente aprender, né, como nós vamos fazer uma avaliação uniforme e justa, né? Porque senão, efetivamente, já no início, na largada, na primeira avaliação, quem ficasse para trás ia ter prejuízo para sua carreira, e agora nós já estamos aí no 4º processo, acho que é a avaliação de desempenho, e como tu disseste, tem gente que nunca foi, né? E aí na regulamentação se inseriu coisas, cursos, aí deu tudo errado, se previu fazer 2 avaliações num ano só, que não era possível e não foi. Então, ao invés de fazer uma capacitação, pelo contrário, se estabeleceu na regulamentação que no primeiro ano já se iam fazer 2 avaliações. Acho que isso não foi uma boa início e acabou agora, então se tentou agora corrigir. Não sei, sou muito cético, eu disse isso, você sabe, quando fui vencido lá no órgão especial quando desse projeto. Então, acho que isso é um tema que precisa ser conversado, e também creio assim, se é para valorizar e é para se democratizar, e contem conosco para isso, não pode ser no final do ano que o presidente, depois que conseguiu lá aprovar os seus projetos, é que ele anuncia, como se fosse assim, um pouco imperial, né, que vai ser 100%, né, ou vai ser 90%, ou vai ser 95%, ou vai ser 20%. Para mim não é essa a prática. Acho que a avaliação de desempenho é a partir de maio, está na lei. Então, quem sabe por volta de maio, ou ele tem que anunciar. E também não se define objetivos de avaliação no final do período, se define no início, para o servidor poder, de alguma forma, tentar corresponder, para exatamente não ficar gente para trás, porque ele não consegue mais recuperar, né? Ele entrou junto com o servidor, mas o servidor está lá na letra tal e ele ficou para trás. Porque, por exemplo, ele é um servidor que está trabalhando num gabinete, que ele precisa trabalhar às vezes 12, 14 horas por dia, porque o chefe precisa daquela mão de obra daquele jeito, né? E isso nós sabemos que traz outros problemas que nós já discutimos aqui. Como é que ele vai fazer curso, se curso passou a ser, por um decreto, por uma regulamentação, um ato administrativo, foi estabelecer que curso, quem tem mais curso tem mais vantagem. Como é que ele vai fazer curso? Ou outros fazem no horário de trabalho, nós sabemos, tem gente fazendo curso no horário de trabalho. Então, e aí ele passa na frente daquele que realmente está comprometido com o trabalho. Então, eu creio que, como era o coração do plano, ele precisava, senão o plano pode entrar em descrédito, né? Então, creio que aí o gestor realmente, e para corrigir isso agora não será fácil, né? Mas estamos muito confiantes que nós vamos conseguir. Naturalmente a eleição vai ser disputada no Photochart, né? Talvez a diferença seja muito pequena, mas eu fico muito feliz aí com a tua análise, e é esse o caminho que nós queríamos mesmo.